Você já pensou que Deus estava falando com você, mas depois ficou na dúvida se era só coisa da sua cabeça? Bom, isso é uma dúvida mais comum do que parece. Muitas pessoas no meio cristão têm essa dúvida, têm essa pergunta, às vezes não conseguem, não sabem, não têm o discernimento para discernir entre a voz de Deus e a voz que a nossa mente vai tratar. Então, é para isso que eu estou aqui, é para nos trazer o conhecimento, é para nos auxiliar, para auxiliar tanto a mim, que escrevi o roteiro deste vídeo, quanto para vocês que estão aí do outro lado dessa tela, para ouvirem e auxiliar vocês de alguma maneira a reconhecerem a voz do seu pai. É um problema realmente muito grande que muitas pessoas vivem, mas a gente vê a partir da própria palavra de Deus, no livro de Jeremias, capítulo 17, verso 9, vai nos dizer que o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Então, a gente confiar no nosso coração é realmente um problema. Então essa é uma preocupação genuína. E aqui nós estamos para discernir entre a voz do nosso coração e a voz de Deus, a voz da nossa mente ou a voz de Deus. Nem tudo aquilo que nós pensamos, nem tudo aquilo que nós sentimos é confiável ou é plausível. Portanto, devemos tomar cuidado com tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que agimos, tudo aquilo que fazemos. A gente precisa de um padrão maior do que nós mesmos, e esse padrão precisa ser a palavra de Deus, que é inerrante e infalível. Se você não viu o meu último vídeo, vai estar aqui na descrição o meu vídeo a respeito dos 5 solas da Reforma Protestante, e lá eu falo a respeito do sola Escritura. Somente a Escritura é unicamente inspirada e sagrada e deve ser levada em consideração. O primeiro ponto se não condiz com a Bíblia, não deve ser levado em consideração. Deve estar dentro do sola Escritura, que é justamente aquilo que eu acabo de dizer. A palavra de Deus vai nos dizer em 2 Timóteo 3:16 a 17 que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habitado para toda a boa obra. Então a palavra de Deus, ela deve ser a nossa única regra de fé e prática. Então, se você está com um pensamento na sua mente, se você não tem o conhecimento, se você não consegue discernir se aquilo vem da sua própria mente, do seu próprio coração, ou se vem do coração de Deus, se vem dos pensamentos de Deus, da vontade do Senhor para a sua vida, analise se aquilo está ou não está presente nas Escrituras Sagradas, porque isso é o que mais vai ser levado em consideração para você saber se é Deus ou não é. Se está em acordo com a palavra de Deus, pode ser que seja a voz de Deus. Não quer dizer que é, por isso nós temos outros temas aqui para tratar. Mas se não está, já corta pela raiz. Isso é coisa da sua mente, isso é coisa do seu coração, dos teus desejos. Tá bom? Se Deus falou algo que vai contra a Bíblia, então não foi Deus. Leve isso total em consideração, porque a palavra é o nosso filtro. O segundo a paz não produz confusão, ou seja, a voz de Deus, ela produz paz, ela não produz confusão na nossa mente. Se você está confuso a respeito daquilo que supostamente Deus te disse, muito possivelmente não foi Deus que te disse. Muito possivelmente foi a sua mente. Uma confusão mental na sua cabeça é um grande sinal de que não foi o Senhor que te trouxe essa revelação, que te trouxe essa instrução para você seguir determinado caminho, determinado rumo, determinada posição social, para entrar em determinado emprego, para sair de determinado emprego. Às vezes pode não ser a voz de Deus se te gera uma confusão mental. A palavra de Deus, a voz de Deus, ela gera paz, ela não gera confusão, assim como diz em 1 Coríntios 14:33, vai nos dizer, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Ele é um Deus que traz paz, que traz tranquilidade. Se você está tomado por
desordem, ansiedade, preocupação por causa de algo que você viu ou sentiu, uma visão que você teve, pode ser que não seja a voz de Deus para a sua vida. Tome cuidado com isso, porque a voz de Deus, ela traz uma direção clara, ela traz um direcionamento claro para as nossas vidas. Você não deve ignorar este fato de que Deus fala claramente para nós. Não alimente o seu ego, é o terceiro ponto para nós aqui. Não alimentar o seu ego quer dizer o que, Hugo? O que você quer dizer com não alimentar o meu ego? Eu quero dizer que se a suposta voz de Deus sempre te coloca no centro das ações, sempre te coloca no epicentro daquilo que está sendo falado, desconfie daquilo que você está pensando, daquilo que está no seu coração, porque você não é o centro de tudo. Nós não somos o centro do mundo, nós não somos o centro das coisas. Nós precisamos levar isso muito em consideração. Nós somos pessoas que tendemos a isso, que tendemos a nos colocar no centro de todas as coisas, mas nós não estamos nesse centro, nós não fomos colocados para viver nesse centro. Nós somos pessoas, criaturas de Deus, voltadas única e exclusivamente para a adoração a Ele. Não se engane, às vezes você se coloca nessa posição de adoração para adorar a si mesmo. Não permita que o maligno use desse artifício para te destruir. Não permita que isso aconteça com você, porque nem tudo que parece bom para você vem de Deus, e nada que inflama seu ego vem de Deus. Ele não inflama o seu ego, muito pelo contrário, ele confronta o seu ego, assim como Lucas 9:23 vai nos dizer: quem quiser vir após mim, Jesus está nos dizendo, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e me siga. É o que disse Jesus para todos aqueles que quisessem servi-lo, segui-lo e viver depois dele. Próximo, quarto tema passa pelo teste do tempo. Nem toda emoção forte vem de Deus. Nem tudo aquilo que você sentiu muito forte em determinado momento vem do Senhor para a sua vida. Nem tudo aquilo que você está sentindo, está vendo, está desejando naquele momento, de uma maneira muito forte, vem de Deus para a sua vida. Deus, na verdade, ele é um Deus que se prova pelo tempo. Ele é um Deus que é imutável, e a sua palavra também. Tudo aquilo que ele diz permanece. Então, se alguém te deu uma palavra, se algum profeta te deu uma palavra, analise isso nas escrituras sagradas, veja se isso não inflama o seu ou o ego da pessoa, o seu ego ou o ego da pessoa. Analise se isso passa pelo teste do tempo, que é muito, mas muito, mas muito importante. É muito, muito relevante que essa profecia ou esse desejo que está no seu coração, aquilo que supostamente Deus falou para você, ou você tem dúvida disso, isso precisa passar e ser aprovado pelo tempo. Isso necessariamente precisa perdurar por um certo período de tempo. Às vezes é só um momento, às vezes é só o ambiente, às vezes é só o sentimentalismo que estamos passando naquele momento, e na verdade não é a voz de Deus. Às vezes é um momento, às vezes não é Deus. Às vezes é Deus e não é só o momento. Que não venhamos confundir um fogo que queima por lenha com um fogo que queima por palha. O fogo que queima por palha, ele acaba rápido. Você vai saber se aquilo acaba rápido ou não acaba. Se acaba rápido, é fogo de palha, vem de você mesmo, vem de uma palavra que alguém teve por falta de conhecimento, por falta de discernimento. Mas se aquilo se perdura, se aquilo dura por muito tempo, se aquilo não acaba, é um fogo que vem da lenha que é a lenha de Deus, da fé, dos princípios fundamentais do cristianismo, do amor, que vem do fundamento das bases cristãs. A palavra de Deus vai nos dizer em 1 Tessalonicenses 5:21 que nós devemos examinar todas as coisas rente ao que é bom, rente aquilo que é agradável e retente aquilo que é agradável a Deus. Nós devemos analisar se isso não fere
outras pessoas, se isso não fere a nossa própria vida, se isso é bom para o nosso ministério ou não. Devemos analisar todas estas coisas. E um alerta importante aqui para nós é para que venhamos tomar com muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, para que a gente não venha espiritualizar tudo. Porque nós cristãos, nós temos essa tendência, principalmente nós cristãos evangélicos protestantes, pentecostais ou carismáticos, digamos assim. Nós temos essa tendência, e não revelando a minha posição teológica, eu sou sim carismático, eu sou sim, não sei se eu sou pentecostal, mas obviamente eu sou carismático, não sou neopentecostal de uma maneira nenhuma, jamais, sou totalmente contra os movimentos neopentecostais, mas isso é para um outro vídeo, não tô aqui para expor a minha visão teológica, mas que a gente venha tomar cuidado, para que não venhamos espiritualizar todas as coisas que vemos, todas as coisas que nós sentimos, que nós passamos, que a gente não venha espiritualizar tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que acontece com as nossas vidas. Às vezes não é o demônio, às vezes não é Deus, às vezes é só algo que aconteceu no seu dia. Sim, todas as coisas acontecem porque Deus as permitiu, isso é claro, isso é um princípio básico, mas que nós não venhamos espiritualizar todas as coisas e achar que tudo tem e precisa necessariamente, porque tem, mas precisa ter um significado claro e nós precisamos saber. Às vezes tem um significado claro para Deus, mas é Ele que é onisciente, é Ele que sabe de todas as coisas. Nós não precisamos ser oniscientes, nós não precisamos de nada disso. Nós podemos e precisamos unicamente ser devotos a Ele. Não queira espiritualizar tudo, confie em Deus. Confie em Deus, não tente ficar brigando com o diabo, não tente ficar brigando com as coisas espirituais. Não tente espiritualizar todas as coisas. Vocês sabem do que eu falo, vocês entendem o que eu estou falando, vocês são pessoas maduras na fé, e quem não é, que busque para que seja, que leia a palavra de Deus para que venha ser. Não espiritualize tudo, não ache que tudo é Deus falando com você, e não ache que tudo é o diabo. A palavra de Deus vai nos dizer em Hebreus 1:2, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias falou-nos pelo Filho. Ou seja, às vezes, complementando, Deus já falou e continua falando através da palavra. Às vezes, muitas das vezes, atualmente, nós não vamos ter uma revelação de Deus a partir de profetas, assim como ele usou no Antigo Testamento. Muitas das vezes, hoje, atualmente, nós vamos ter muito mais a revelação de Deus, o pensamento de Deus para as nossas vidas através da palavra dele, através da Escritura Sagrada que ele nos traz. A Bíblia é o nosso firme fundamento. A palavra de Deus, ela é a regra, a nossa única regra de fé e prática. Nós devemos nos basear através do que ela diz, através do que a palavra está falando para nós, não do que um profeta nos trouxe. Primeiro, eu vou trazer um vídeo sobre este tema também, a respeito de analisar profecias, que eu acho que é um tema muito relevante, muito importante, que as pessoas precisam saber, porque a gente muitas vezes leva a profecia como algo que é inerrante, infalível, assim como a palavra de Deus. A profecia hoje, atualmente, ela está suscetível, na verdade, a erros. Ela pode ter erros, e por isso que a palavra de Deus nos instrui a avaliar, a averiguar, a analisar as profecias que nós temos, entende? Que nós não venhamos de maneira nenhuma confiar cegamente nas profecias que nos são entregues, que nós venhamos analisar na palavra, que nós venhamos ver se ela perdura ao longo do tempo, mas isso é tema para um próximo vídeo. Só tenha isso em mente, que às vezes Deus não vai falar com você unicamente através de uma profecia, e muito mais, na verdade, é através da palavra dele e no seu secreto com ele. E analise tudo isso.
Uma citação muito relevante aqui para o nosso vídeo é a de João Calvino. João Calvino nos trouxe uma instrução muito interessante, que é a respeito de tudo que eu venho falando aqui neste vídeo. Ele diz: a palavra de Deus é a regra pela qual devemos julgar todas as coisas. Se não passa por esse filtro, não é definitivamente seguro confiar. Concluindo então, para a gente fechar, no final a pergunta não é só Deus está falando conosco ou não, Deus está falando comigo ou não. A pergunta é muito maior do que isso. A pergunta é: você está ouvindo o que ele já te disse? Você está ouvindo o que a própria palavra de Deus já te disse? Você tem o conhecimento desse livro? Você tem lido essa palavra que liberta? Porque é ela que liberta. É ela que nos traz a revelação verdadeira e não as coisas deste mundo, profecias profetadas. Isso pode ser legal, as profecias, Deus usa profetas hoje, eu não sou contra isso de maneira nenhuma, mas Deus usa muito mais a sua palavra, entendeu? E a palavra de Deus também vai nos dizer em João 10, 27, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, o apóstolo João, quando escreveu isso, citando Jesus, ele vai dizer que as ovelhas, ou seja, nós, o corpo de Cristo, conhece o seu Senhor e sabe discernir a voz dele, sabe ouvir, sabe interpretar, sabe quem é ele e quem não é. Bom, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, por favor. Se inscreve aqui no canal se você gosta de conteúdos como esse. E deixa um comentário aqui falando daquilo que você achou interessante nesse vídeo, daquilo que serviu pra você, daquilo que definitivamente não serviu. Envie esse vídeo para todos os seus amigos e eu vou deixando esse vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau.